E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem, gente, mais um vídeo para vocês. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar de um anime relativamente bem curto, 13 episódios só. Dá pra você assistir assim em 2 dias numa boa, se você não quiser maratonar esse tipo de coisa. Se você quiser fazer uma maratona direto, dá até pra assistir em um dia só, caso você assista do começo ao fim sem parar. Muito bem, esse anime primeiro foi um jogo, aí depois eles fizeram um anime baseado nesse jogo, que eu nem esperava que existisse anime desse jogo não, vou falar pra vocês. É um jogo que eu nunca joguei, mas que é um jogo que eu já vi gameplay e que eu conheço. E que eu achei que tem uma história bem interessante e empolgante. E aí quando eu vi que tinha um anime, isso eu descobri quando? Segunda-feira que eu descobri isso, vendo assim, pesquisando algum anime pra assistir, pra ver se caso eu pudesse fazer algum vídeo aqui pra vocês, eu vi esse. E caramba, tem esse aqui, Vou assistir esse aqui pra ver como é que é. E aqui estamos nós, assiste segunda e terça aqui. Estamos nós aqui fazendo vídeo aqui de papo anime para vocês. O nome do anime é Tales of Eternia The Animation. Quem conhece este jogo sabe do que eu tô falando agora, isso mesmo. Esse jogo aí, fizeram uma versão em anime dele, é até bem antigo esse anime, 2001 que esse anime aí foi produzido, para vocês terem uma ideia de que ó, já faz anos que esse anime aí foi produzido. Muito bem, então Tales of Eternia ele é um jogo de PlayStation 1, ele é a continuação do Tales of Destiny. Eu só não acho que é a mesma história, não é tipo uma continuação direta da história do Tales of Destiny 2, Tales of Destiny, melhor dizendo. Eu acho até que no jogo tem alguns easter eggs que fazem menção ao primeiro Tales of Destiny e esse tipo de coisa. No Japão ele é conhecido exatamente como isso, Tales of Eternia. Eu acho que nos Estados Unidos, por causa de direitos autorais, a versão americana ficou conhecida mesmo como Tales of Destiny 2. Mas a versão japonesa mesmo é Tales of Eternia. E aí no anime ficou assim mesmo. Tales of Eternia The Animation. Conta a história de uma guerra que aconteceu entre dois mundos, Infíria e Celestia, que depois da guerra os dois mundos ficaram sem se comunicar, sem intercâmbio cultural, sem nada do tipo. Muito agora é só Infíria de um lado, Celestia do outro. Só que nesse meio intervalo aí tá acontecendo um evento que pode pôr em risco esses dois mundos, que é o Grande Fall. O Grande Fall nada mais é do que o mundo de Celestia e de Infíria se aproximarem um do outro e se chocarem. Nisso do que os dois mundos se chocarem, os dois mundos podem vir a deixar de existir. E para impedir esse Grande Fall aí, 4 heróis estão indo aí para uma jornada para Celestia para ver se eles conseguem parar esse Grande Fall. São 4 personagens protagonistas, um principal, 3 que dão suporte. O do principal é Reed. Ele é um estilo bem preguiçoso, bem lento assim. Ele gosta de ficar olhando o céu, de ficar deitado olhando o céu, e também gosta muito de comer. Uma das peculiaridades que eu não tinha visto em personagem principal até agora, ele gosta muito de comer. Se você chamar ele pra rango, é com ele mesmo, ele gosta muito disso. Ele de profissão, se não me engano, é caçador, ele sabe muito bem caçar, tem um ótimo preparo físico, não se fadiga facilmente e tem ótimas habilidades com a espada. No anime, não falar mais dos poderes que ele tem, porque no jogo ele tem Fibril, que significa que ele consegue liberar auroras artes com esse Fibril que ele tem. Isso só no jogo que você vê o Reed liberando essas auroras artes dele aí para lutar contra o Nereid no final, ou melhor dizendo, a Celestiana lá, que é possuída pelo Nereid, que é a mãe da Merid, que é outra personagem que eu vou falar daqui a pouco. Esse é mais ou menos o Reed, mais ou menos é isso aí. A Farah, que é amiga de infância do Reed, é outra personagem também.
E ela usa muitos punhos, tem muito golpe de punhos, então ela também é especialista em combate físico, só que ela não usa espada como o Reed usa. É como se fosse uma lutadora de Kung Fu, vocês podem considerar isso. Ela já é mais... Esqueci o que é reckless em inglês e em português. Diga assim, imprudente também. E no anime ela se mostra muito preocupada em acabar com esse grande Fall aí. E no jogo ela se culpa muito por ter liberado o monstro lá quando ela tinha 7 anos de idade numa caverna lá. E por consequência isso ter destruído a vila onde ela e o Reed e outro personagem que eu ainda vou falar moravam. Ela se culpa muito por isso. Isso é coisa do jogo aí, detalhes do jogo, que no anime não fala sobre isso. Mas que no final ela acaba descobrindo que não foi nem ela que liberou aquela presença maligna que destruiu o vilarejo dela e do Reed. Muito bem, o próximo personagem é o Kili, também amigo de infância de Farah e do Reed, só que quando ele cresceu ele foi para a Universidade de Mink lá da parte de Inferior estudar e ele virou uma pessoa muito inteligente. Em contrapartida, ele gosta muito de ler livro, gosta muito de aprender sobre cultura de Inferior, cultura de Celestia. Ele até tentou aprender Melnick, que é o idioma oficial de Celestia. Tudo quanto é coisa relacionada a esse tipo de pesquisa, de o que saber sobre a história sobre Inferior, Celestia, esse tipo de coisa, é o Kili que faz, é o Kili que é especialista nisso. Então ele é o nerd CDF aí da equipe. E a Meredith é a última integrante desse grupo aí. Ela é de Celestia, ela foi mandada para Inferior pelo avô dela, se não me engano. Acho que justamente para avisar sobre esse grande fall aí, para tentar impedir também, para ela ajudar os outros para também tentar impedir esse grande fall aí. Bem, relacionado a Meredith, ela cresceu em Celestia e eu vi algumas coisas muito interessantes quando eu vi a gameplay desse jogo, que quando uma pessoa completa 10 anos em Celestia, ela já mora sozinha, nem precisa estar casada nem nada do tipo, ela já é adulto o suficiente para morar sozinha quando se completa 10 anos de idade. E quando os personagens, isso no jogo, vão lá para Celestia, ficam lá na casa da Meredith e totalmente se namorando, totalmente sozinha, ela sabe se virar numa boa. Isso é uma das coisas que chama mais atenção no jogo também. E muito bem, esses são os 4 personagens aí, os 3 inferianos e uma celestiana que estão tentando resolver essa questão aí. O jogo e o anime separaram muito bem os inferianos e celestianos. Você consegue diferenciar um inferiano de um celestiano muito facilmente. Os inferianos eles têm pele clara. Qualquer pessoa que você vê que tem pele clara é um inferiano, e os celestianos têm pele escura. Toda e qualquer pessoa que vocês vê que tem pele escura é um celestiano. Isso é claro, inferianos e celestianos puros, que não são miscigenados. E os celestianos eles têm também uma outra peculiaridade, que eles têm um cristal na cabeça que se chama de Elara. Esse cristal aí permite a eles comunicarem entre si, a verem um sonho, até mesmo por sonhos também, a sentir o sofrimento um do outro. É uma peculiaridade que os celestianos têm também, que quando um inferiano se miscigena com um celestiano, ele também adquire esse cristal Elara aí, como mostrou no anime. Muito bem. O anime é como se ele fosse um filler da história do jogo, eu poderia assim dizer para vocês. O jogo ele segue toda a história normal que vocês entendem, e aí parece que o anime ele faz meio que um filler mostrando a parte em que os 4 personagens estão indo para Celestia, que é essa parte da história que o anime retrata, e que quem já assistiu o jogo vai identificar.
Então ele tá falando dessa parte aqui, foi a parte que a Meredith já caiu aqui pro... já está em Fíria. E eles já estão com o Great Coimos também aqui, eles não pegaram aqui, então aqui eles já estão. Ou seja, eles pegaram já uma parte da história do jogo contada no anime, eles não pegaram a parte do começo não. E essa história aí que eles contam, eles ficam numa cidade, eu acho, uma vila muito... qual é a palavra que eu tô procurando? muito isolada de Infíria. Foram alguns celestianos que sobreviveram à guerra e que se refugiaram em Infíria, que construíram essa ilha aí, eles ficaram grande parte nessa ilha aí. Acho que no terceiro episódio que eles vão nessa ilha e ficam até o final do anime. E eles ficam tentando sair da ilha, só que aí um monte de eventos acontecem e eles não conseguem. Aí eles ficam aí nessa, tentar sair dessa ilha aí. E nisso eu acrescento alguns personagens que pra mim só aparecem nesse anime, que eu não vi no jogo. E muitos personagens que aparecem no jogo não aparecem no anime. Então eu realmente acredito que esse anime aí seja tipo uma espécie de filler aí do jogo, que conta uma história que não aparece no jogo e que meio que aconteceu no período em que eles estavam tentando ir para Celestia. Quando o anime acaba, eles usam lá a ponte de luz para ir lá para Celestia. E aí já começa o CD2 do jogo, se não me engano, no Tales of Eternia, eu acho que é bem isso. Muito bem, o anime no começo ele é bem engraçado e é claro, como anime normalmente é bem monótono, não monótono não, ele é bem suave, bem leve e bem descontraído, como geralmente anime é. Geralmente quando o anime começa já é bem bobinho, aí depois conforme os episódios vão progredindo vai ficando mais sério. E aí o anime fica mais sério no episódio 9. Cara, no episódio 4 teve uma competição da Farah contra uma outra pessoa lá, que é a Marone, que é uma das personagens também principais desse anime também, que é uma das personagens que também dão apoio, que também aparece muito nesse anime aí. Ela é uma miscigenação de um celestiano com uma inferiana. No episódio lá de finais ela até mostra o Elara dela aí, e ela tem cor clara, e é uma miscigenação de cor clara, digamos assim, pra vocês. E nesse episódio em questão aí que eu falei pra vocês, ela tá lá competindo com a Farah aí, falando: você aí não é de nada, minha filha, você é só papo, você... na batalha contra mim você não ganharia nunca. E as duas lá estão a ponto lá de brigar. A Farah também não levou esse desafio para casa. Aí chega lá a governanta do lugar, que é o nome Estia, que eu vou explicar para vocês depois, e dá uma brilhante sugestão. Por que vocês não resolvem essa questão do jeito que a gente resolve aqui, com uma competição no mar? Aí as duas falando, competição no mar. Aí do nada os homens lá ficaram todos animados com essa ideia de competição no mar. Os homens falando: ei, competição no mar, vai ter competição no mar, sei lá o que. Aí eu falei, assim, olhando aquilo, falei: por que os homens estão tão animados com isso aí? Aí depois apareceu um monte de mulher de biquíni, eu falei: é por isso aí, tá? É por isso aí que os homens ficaram muito animados. As mulheres também estavam muito animadas também com isso aí de ficarem usando biquíni aí nesse evento específico. E pelo que explicaram lá, esse evento aí é só uma desculpa para as mulheres ficarem lá usando biquíni e se banhando lá no mar. Que a competição em si era uma competição de nado e elas tinham que ficar rodeando lá o local, e quem pegasse lá a peça de roupa que a governanta lá deixasse primeiro vencia a competição e tinha direito a fazer um pedido. Foi até a Meredith que acabou vencendo essa competição aí, mas foi muito engraçado. Isso aí, os homens lá tudo animado, competição de competição no mar, da competição no mar. Fala sério, cara.
Depois que o anime ficou sério, mostrando lá o que é que esses celestianos estavam aí realmente queriam, que era acabar com o Infíria, que era acabar lá com o castelo de Infíria, porque eles guardaram um ódio e rancor de Infíria durante todos os 2000 anos em que a guerra acabou, e os celestianos ficaram refugiados em Infíria, ficaram guardando esse ódio imenso, e tinha esse pessoal aí, era adoradores secretos de Nereid. Tem duas divindades nesse jogo, essa Nereid aí que é cultuada em Celestia, a que é cultuada em Infíria, eu esqueci o nome. Para os inferianos, o Nereid é tipo um deus ruim, e vice-versa para os celestianos, que consideram a divindade de Infíria ruim. Vocês veem no jogo, Nereid deu um monte de problema, deu muito problema no jogo, então eu acho que, vendo assim, nos jogos Nereid mesmo seja essa divindade ruim. Então a Asha, que é essa governante aí, ela era a líder dessa rebelião aí, ela guardou ódio e rancor durante muito tempo aí dos inferianos, estava querendo que eles se explodissem, estava querendo acabar com todos eles. Ela guardou muitos segredos dessa ilha aí que eles ficaram isolados, que os personagens foram descobrindo conforme eles ficaram lá, e eles até pegaram Tala, até também pegou os Great Quemers de Infíria para também usar um canhão lá para explodir com o castelo de Infíria. Só os Great Quemers de Infíria que aparecem nesse anime, que é o Ifrit, a Undine e Sylphie, eu acho que é o nome do de vento. São Quemers de água, de fogo e de vento. Quando os três se unem, dá o Great Quemer regente máximo de Infíria, que é o Ren, que é o Great Quemer de luz. Os de Celestia não apareceram, porque eles não foram para Celestia. São o de gelo, o de terra e o de raio, que quando os três se juntam dá o Great Quemer regente governante de Celestia, que é o Shadow, que é das trevas. E eu esqueci o que eu ia dizer agora. Mas eu já expliquei. Eu acho que até mesmo quando os dois Quemers regentes se unem, formam até o Great Quemer de tempo também, que deve ser o mais forte de todos aí. Mas eu acho que é basicamente isso aí que vocês têm que saber sobre esse anime aí. É um anime bem interessante, eu gostei muito. Eu até queria que tivesse mais episódios, eu até queria que eles fizessem mais também. Eu já até queria que eles mostrassem também como é que foi eles indo lá pra Celeste. Eu queria que eles mostrassem também o Reed ganhando o poder dele lá de Aurora Art. Eu queria ter visto isso. Eles não mostraram isso, eles só mostraram esse pequeno filler aí, que tem essa mulher aí que tentou aí acabar com o Infíria. Teve essa outra Maroni, que eu acabei de falar pra vocês também. Tentou se vingar dessa outra aí, porque ela matou os pais dela, porque o pai dessa mulher aí, dessa Maroni aí, era um celestiano que não concordava com as ideias dela aí e tentou impedi-la. E ele acabou matando ele por conta disso aí. Tem uma outra menina também, chamada Corina, que também foi usada por essa Eishi aí, que ela tem o poder de controlar os Great Quemers. Tem um poder absurdo sobre eles, cara. Os Great Quemers aí, que são entidades regentes aí de Infíria, ficaram tudo na palma da mão dessa Corina aí. E a outra lá, a Eishi, pegou eles muito facilmente lá, já graças a Corina aí, o poder dela que ela tem aí, com os Great Quemers aí. E falar do anime basicamente é isso mesmo, pra vocês assistindo mesmo, pra vocês verem mais detalhes sobre isso aí. Mas foi um bom anime, eu gostei de ver esses 3 episódios aí, né? Mesmo sendo um tanto quanto curto e mesmo eu querendo ver mais, é uma boa recomendação minha para vocês aí, se vocês quiserem assistir alguma coisa rápida e que não seja tão famosa assim. Muito bem, gente, esse vídeo de Papo Anime está terminando por aqui, até breve.